Meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. O meu nome é Francisco e desde já quero convidar você, meu querido ou minha querida, a se inscrever no meu canal. Estou falando de batismo com o Espírito Santo e gostaria de compartilhar com você esta experiência que eu já tenho há mais de 18 anos. Quero pedir você, caso você queira fazer o seu comentário, faça o seu comentário na educação. Não vamos xingar ninguém, meus queridos, porque xingar não vai resolver o assunto. Às vezes, como eu já disse, eu vejo no YouTube, as pessoas, se diz irmãos, xingar o outro de analfabeto, de burro, de idiota, de imbecil. Esse tipo de linguajar, meus queridos, não vai chegar a nenhuma conclusão. Nós somos servos de Deus e nós temos que a mostrar uma linguagem de um servo de Deus e não uma linguagem de político. Então eu quero pedir a educação de vocês para a gente estar dialogando aqui no assunto, sobre o assunto batismo com o Espírito Santo. As Escrituras dizem que se alguém pensa saber de alguma coisa, com efeito ainda não aprendeu como saber. Então todos nós ao dia a dia estamos aprendendo e eu quero convidar você a participar no assunto na educação. Vocês não são obrigados a concordar comigo, com tudo que eu estou falando. Mas lembre-se que tem outros aí que possa discordar também de alguém de vocês que for fazer um comentário. Então, vamos aprender a mostrar o nosso ponto de vista, o nosso raciocínio, o que é que nós, como é que nós entendemos desse assunto, para que o outro possa entender a nossa linguagem. Como eu já disse, você acha, meu querido irmão, que depois que você desqualificar o seu irmão, você acha que ele vai lhe chamar, depois dessa você acha que ele vai lhe chamar para lhe tomar um cafezinho? Ele vai lhe dar os parabéns? Não vai. Então vamos ser educados, aprender a argumentar, aprender demonstrar aquilo que a gente já aprendeu na palavra de Deus. Então vamos continuar o assunto sobre batismo com o Espírito Santo. A minha visão sobre esse assunto, eu já disse, eu acredito firmemente que o batismo com o Espírito Santo é nas águas, por meio do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um motivo para pensar por várias razões assim. Exemplo, se o batismo com o Espírito Santo fosse fora das águas, por que então Jesus Cristo iria mandar batizar em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se, na realidade, já como os irmãos pentecostal e os irmãos tradicional ou batista, já afirma que tem um outro batismo, que para os batistas recebe antes de descer as águas, e para os pentecostais pode ser antes ou depois este batismo com o Espírito Santo. Então, por que então Jesus Cristo iria anunciar dois tipos de batismo, meus queridos? Não tem lógica. De acordo com Atos 1:5, quando o escritor de Lucas trouxe esta informação dizendo que Jesus disse que já na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, meus queridos, eu pergunto para vocês se essas palavras aí não é as palavras que se encaixa naquela questão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que Jesus Cristo iria anunciar outro batismo se ele já tinha anunciado antes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E eu tenho outros motivos. Pedro, por exemplo, pergunta: porventura pode alguém recusar água para que não sejais batizado? Em Atos 10:47 na Bíblia atualizada. Se ali eles, a família de Cornélio, já o havia sido batizado, tanto pelo falar em língua ou pelo fato de ter recebido o Espírito Santo, por que então Pedro ele faz a pergunta dizendo: porventura pode alguém recusar água para que não sejais batizado? Então ele menciona uma palavra para que não sejais batizado. Para que não sejais batizado é porque não era batizado ainda, meus queridos. Está entendendo?
O certo é que eles ali haviam recebido o Espírito Santo. Foi por meio de línguas? Sim, foi. Mas as línguas, como eu já disse, não é a condição de uma pessoa receber o Espírito Santo. E por que que a família de Cornélio recebeu o Espírito Santo por meio de língua? Bom, tem uma explicação para isto, e a gente acredita que esta seja a melhor explicação. O uso da circuncisão, como eles questionaram lá, depois que Pedro se juntou ali junto com os judeus, e ele estava dando uma explicação, e tem uma passagem que ele diz assim: entraste em casa de homem incircuncisoso. Então, era necessário que os da circuncisão visse o Espírito Santo sendo dado para os da família de Cornélio, com um falar de língua, para que não houvesse mais essa ideia de que povo de Deus só é os judeus. Não, agora os gentios também são povo de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, Pedro, por exemplo, teve uma visão também do lençol vindo como se fosse um lençol com répteis, animais que não era lícito comer, e ele ouviu uma voz que diz assim: levanta-te, Pedro, e mata e come. Aí Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa comum ou imunda na minha boca. Mas posto que se Pedro tivesse obedecido a ordem ali do Senhor de matar mesmo e comer, qual o problema que tinha? Foi o Senhor que mandou. Então, é claro que aí era para dar a entender também para Pedro que o Senhor não faz acepção de pessoas, meus queridos? Então vamos continuar o assunto. Daqui em diante nós vamos saber como foi, que tipo de batismo, que na realidade os batismos que os cristãos receberam sempre foi nas águas, ou seja, sempre tem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nas Escrituras alguém que seja batizado, que foi batizado fora das águas, a não ser o próprio batismo de Jesus Cristo, quando ele fala em Lucas 12:50: tenho, porém, um batismo pelo qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que eu mesmo se realize. Só o Senhor Jesus Cristo passou por um tipo de batismo literal, que foi sofrimento literal, morte literal e ressurreição literal. O nosso batismo não é assim como o do Senhor Jesus. O nosso foi de forma simbólica, mas toda a vida apontando para este batismo de Cristo. E quem nos batizou na morte de Cristo foi o próprio Cristo. Assim, todas as pessoas que são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são batizadas por Cristo. Ou seja, é batizada pelo Pai, ou com o Pai, pelo Filho, ou com o Filho, ou pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Então vamos dar continuidade no assunto. Os cristãos receberam ou foram... aqui. Veja daqui em diante as evidências de que o batismo que os cristãos receberam ou foram batizados é o batismo nas águas. E observe bem a expressão de cada batismo. Em Mateus 28, 19 diz que o batismo é por meio do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso daí nós já vimos, Os irmãos já sabem. E quando se faz o batismo, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus assim o ordenou que fosse.
Mas quando se fala desse batismo, é a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo, porque no batismo já tem o Espírito Santo. Embora que a água aqui não é mencionada, mas o batismo é nas águas, um dos exemplos é o caso do eunuco, que foi batizado através de Filipe. Quando o eunuco disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Filipe mandou parar o carro, ambos desceram as águas, e Filipe batizou o eunuco. É dito que Filipe batizou o eunuco, mas não quer dizer que o batizador, na realidade, ali, foi Filipe. Não quer dizer que Filipe disse, como hoje os pastores dizem: eu te batizo. Filipe não falou dessa forma. A forma mais adequada de se dizer em relação quando o pastor vai fazer a cerimônia do batismo, a mais adequada é essa: em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja batizado. De acordo com a resposta de Pedro para os ouvintes no dia de Pentecoste: que faremos, irmão? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Ele usou a expressão seja batizado, e desta maneira, acredito que é a melhor maneira, é melhor do que dizer eu te batizo, porque se você diz que batiza, pastor, então você vai se sentir na obrigação de fazer uma oração na pessoa e dizer que foi você. Eu te curo, eu te saro o enfermo. É isso, meu querido pastor batista, pentecostal? Não é isso que você vai dizer. Você sabe que você apenas está sendo um instrumento, mas na realidade quem faz a cura é o Senhor. Embora que você faça a oração, mas quem faz a cura, quem faz o enfermo bom, e daí sucessivamente é o Senhor. No Evangelho de Marcos, diz: quem crê e for batizado será salvo. Observe bem a expressão: quem crê e for. Você analisou, meu querido irmão batista, pastor batista? Se o batismo com o Espírito Santo fosse antes de descer as águas, então o próprio Jesus iria dizer nessa passagem: quem crê já está batizado. Mas é isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo: quem crê e for batizado será salvo. A pessoa que crê, ela vai batizado. E aquele que não crê, embora que ela fosse batizada, mas o batismo para ela não valeu, porque ela não se arrependeu de verdade. Viu também que primeiro uma pessoa é salva e depois é que vai ser batizada? De acordo com Marcos 16:16. Quem crê e for batizado. Então tem, por mais menor que seja o intervalo, mas tem um intervalo sim, viu, meus queridos? Primeiramente a pessoa é salva, primeiramente ela se torna um cristão, e depois é que ela vai ser batizada. Logo, as igrejas evangélicas só batizam cristão. E está certo nisso aí, viu, meus queridos? Veja como a sequência de que o batismo com o Espírito Santo tem sido por meio do nome. Ou seja, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora que menciona só o nome de Jesus, mas não, como eu já disse, não quer dizer que os apóstolos faziam batismo só em nome de Jesus. De maneira alguma. Um dos exemplos que eu já disse, que além das palavras de nosso Senhor Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que o batismo com o Espírito Santo é nas águas, ali 1 Coríntios 12:13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. E onde é que a gente vai encontrar, como eu disse anteriormente nos vídeos, um local mais adequado para devolver essas palavras do autor, senão nas próprias palavras do Senhor Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Quem crê e for batizado será salvo, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Tudo é o mesmo batismo aí, viu, meus queridos? Não tem nada a ver com o negócio de dizer que o batismo com o Espírito Santo é um e o batismo nas águas é outro. Não existe isso nas Escrituras. Batismo é batismo. Devemos interpretar o batismo aonde tem batismo. E o Espírito Santo, quando se fala só do Espírito Santo, sem mencionar batismo, aí sim nós vamos entender que ali está falando do Espírito Santo. Em Atos está escrito no capítulo 1, 4 e 5, que os discípulos de Jesus iriam receber o Espírito Santo com os demais que estavam com eles e ser batizado com o Espírito Santo depois que eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados juntamente com os quase 3.000 cristãos. Está entendendo? Foi ali onde o batismo com o Espírito Santo aconteceu. O batismo é mencionado pela primeira vez no capítulo 2 de Atos, versículo 38 e, consequentemente, no versículo 41 diz que fora batizado no acréscimo de quase 3.000 cristãos, ou pessoas ou alma. Veja só, a expressão desse batismo foi fora batizado. Então, eles foram batizados como? Onde é que esse batismo aconteceu? Esse batismo foi em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi nas águas, viu, meus queridos? Quando Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em um nome de Jesus, é porque na realidade, no batismo tem o nome de Jesus, mas é claro que os discípulos batizavam em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Torno a repetir para que nenhum engraçadinho venha dizer, querer questionar esta minha afirmação, dizendo que não existe versículo na Bíblia que se mande batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem sim. O Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, meus queridos, você aí que acha que só deve batizar em nome de Jesus, por que os discípulos iriam desobedecer estas palavras de Jesus? E o livro de 1 Coríntios, como eu já disse, 12, 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Foi exatamente aqui nesta passagem de Atos 2, 41, que o batismo com o Espírito Santo aconteceu, do qual Jesus tinha dito para os seus discípulos, como também João Batista tinha anunciado o batismo com o Espírito Santo ao povo, dizendo que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Os ouvintes daquela ocasião perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Eles perguntaram para Pedro. A resposta de Pedro foi imediata. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em um nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o Espírito Santo, porque o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, como eu já disse. Atos 2, 37 a 41. Viu a expressão de batismo? Observe e veja. E cada um de vós seja batizado. Aonde é que esse batismo aconteceu? Senão através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou estar explicando mais sobre essa questão do nome. Porque se Pedro mencionou o nome de Jesus aqui, como era então que iria fazer esse batismo, se não fosse nas águas, como era já o costume. O apóstolo incentiva para que ele se arrependa, de acordo com, eu estou lendo de acordo com o que o texto está dizendo,
para que ele seja batizado para depois receber o Espírito Santo. Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, está escrito que o Espírito Santo é dado no momento em que a pessoa crê e não quando um cristão é batizado. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O verso 14. Então, o selo, meu irmão Batista, pastor Batista, e pentecostal também, o selo não é o batismo. O selo é o próprio Espírito Santo de Deus. De acordo com o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Mas alguém poderia fazer esta pergunta: por que Pedro disse que eles iam receber o Espírito Santo depois que eles fossem batizados? E por que Pedro não menciona o nome do Pai e do Espírito Santo no batismo? Então preste atenção, meus queridos, para você ver como é ou porquê que Pedro agiu dessa maneira. Porque Pedro não menciona o nome do Espírito Santo no batismo? Na verdade, já era um costume fazer o batismo no momento da convenção. Já era um costume. Ali a gente tira por eunuco, o eunuco, ali em Atos 10, porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado? Então a família de Cornélio se converteu e imediato já foi batizado. Naquele tempo, ser batizado era se converter. Pois é, porque era junto do batismo. É por isso que até hoje, quando o pastor faz a pergunta lá para o candidato, o irmãozinho que vai ser, ou a irmã que vai ser batizado, ele pergunta: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Entendeu? É por causa disso. Então, mesmo dentro do batismo, a gente está fazendo confissão. Agora não é para ser salvo, mas sim porque já fomos salvos. Naquele tempo, ser batizado era se converter e estar ciente de que poderia morrer a qualquer momento, porque a perseguição que vinha sobre os cristãos que invocavam o nome de Jesus era demais. Por isso, assim que se convertia a Cristo, era imediatamente batizado. Por isso Pedro faz o convite para que ele se arrependa e logo fosse batizado. Observação? Observe que para eles receber o Espírito Santo, o apóstolo Pedro incentiva a se arrepender para depois ser batizado. Então, na realidade, Pedro não disse que ele só iria receber o Espírito Santo quando fosse batizado. Não. A primeira palavra, quando ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, quando Pedro fala arrependei-vos, é que primeiramente, quando eles se arrependeram, ali eles já recebem o Espírito Santo. Quando eles creram no Filho de Deus, Jesus, Yeshua HaMashiach, judeus, então, creu no Senhor, já recebeu o Espírito Santo de Deus. Por esta razão, vou ler bem aqui de novo. Por isso, Pedro fez o convite para que ele se arrependesse e logo fosse batizado. Observe que para eles receber o Espírito Santo, o apóstolo Pedro incentiva a se arrepender para depois ser batizado. Por esta razão, o batismo é para os cristãos e não para nos tornar cristãos. No versículo 41 de Atos 2, diz: então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Na Bíblia Corrigida diz agregar a si quase 3.000 pessoas. Agregar aonde? Aos 120. Né? E qual foi a expressão do batismo nos batizados? Foram batizados. Então eles foram. Veja só a expressão foram. Então como é essa expressão? Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus queridos. Não tem essa história de dizer, não prova. 1 Coríntios já disse. O lugar dela é nas palavras de Jesus. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. E as palavras de Jesus foi, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora que o elemento água não aparece aqui, o batismo dos quase 3.000, incluído também os discípulos, foi nas águas para seguir o exemplo do eunuco e João Batista, e também o exemplo de Jesus, quando foi batizado por João Batista. Veja Mateus capítulo 4, se não me engano, 13 a 17. E o fato, agora a segunda resposta, e o fato do nome do Pai e do Espírito Santo não aparecer no batismo dos quase 3.000 ou de outras passagens, isto não quer dizer que os apóstolos batizavam só em nome de Jesus. Não quer dizer isso não, viu, meus queridos? Um dos exemplos, como eu já falei, de que o batismo era por meio do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, era e está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Pois o Espírito é mencionado no batismo. Pois é o batismo com o Espírito Santo. Mas alguém poderia fazer essa pergunta: qual prova que você tem em dizer que o batismo com o Espírito Santo dos quase 3.000 foi nas águas? Alguém poderia me questionar, por isso que eu coloquei dessa forma. Aí eu tenho uma resposta para isso. Eu também te pergunto, você tem como provar que os quase 3.000 não foram batizados nas águas? Você tem, meus queridos? O fato é que não. O fato é que não tem como comprovar na escrita nem de um lado nem do outro lado. Mas tem como comprovar que o batismo é feito nas águas. Os exemplos acima citados já é o suficiente para saber que o batismo é nas águas. Essas práticas de batismo já era conhecida pelos judeus. O que não era conhecido por eles era o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por mais esta razão, o batismo com o Espírito Santo tem que ser nas águas, além de seguir o exemplo de João Batista, de Jesus e do eunuco. Os apóstolos também sabiam que o batismo é realizado nas águas. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, aquilo que eu já li para vocês, versículo 18 a 19. Daqui em diante, meus queridos, já está com 25 minutos. Faz assim, nós vamos deixar esse próximo estudo para depois, para a gente continuar, porque essa outra etapa, essa outra parte da folha, se eu for continuar, o assunto ele não vai achar uma maneira mais correta para me esbarrar. Então eu achei que a maneira mais correta é essa, né? Então nós fiquemos aqui. Deixa eu ver aqui onde foi. Isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28.
Nós vamos ficar por aqui hoje e no próximo estudo nós vamos dar continuidade do assunto, se Deus quiser. Meus queridos, desde já eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, peço a bênção de Deus na vida de cada um de vocês e que vocês estudem e reflitam naquilo que vocês têm aprendido aqui na Palavra de Deus, aqui comigo no YouTube. Então eu quero que vocês procurem entender o meu raciocínio para depois vocês tomarem as conclusões. Tá bom, meus queridos? Ficam na paz de nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meus queridos.